Atchison, Topeka e Santa Fé. A história da Atchison, Topeka e Santa Fé é feita de romance e aventuras. Uma ferrovia transcontinental de influência marcante no sudoeste americano. Uma linha famosa pela velocidade de seus serviços e pelo conforto de seus trens. A ferrovia serviu todos os setores da vida americana. Trouxe colonizadores ao oeste, transportou turistas até regiões remotas do território americano e entregou produtos a cidades de todos os Estados Unidos. Desde sua primeira viagem com passageiros, em 1869, até o lucrativo serviço de cargas em seus últimos anos, a Santa Fé simbolizou a engenhosidade industrial americana. A ferrovia Santa Fé teve um início humilde, mas os objetivos da companhia eram grandiosos. A ferrovia era o sonho de um homem, Cyrus K. Holliday. O Coronel Holliday, como os amigos o chamavam, era um advogado em Meadville, Pensilvânia. Mas suas ambições iam muito além da prática do direito. Ele via um imenso potencial nas vastas pradarias a oeste do rio Missouri. Em dezembro de 1844, Holliday e seus sócios fundaram a cidade de Topeka, no Kansas, e a transformaram na capital do estado. Mas Holliday não parou por aí. Ele alimentava um sonho: construir uma ferrovia ao longo da antiga trilha de Santa Fé. Tratava-se de um trajeto irregular, que se iniciava em Independence, Missouri, e acabava em Santa Fé, Novo México, o centro comercial do sudoeste. Durante décadas, colonizadores e viajantes haviam percorrido este terreno tão irregular a cavalo ou em caravanas. Mas Holliday supôs que mais americanos viriam para o oeste se pudessem viajar pelo campo em luxuosos vagões. Ele daria início à sua ferrovia no Kansas, a partir de onde ela se ramificaria. It was not a popular dream altogether in those days, but on the other hand, there were several railroad projects being talked about in Kansas, and his was one that came true. He had to find money, which nobody wanted to lend him, or not enough people wanted to lend him. Visualizar a construção de uma ferrovia era uma coisa. Levantar o dinheiro e começar a deitar os trilhos era outra bem diferente. Mas em 1860, o Coronel Holliday partiu para realizar o seu sonho. O empresário e alguns de seus amigos reuniram fundos para formar a Companhia Ferroviária Atchison e Topeka. Holliday foi nomeado presidente. Mas o coronel achava que a ferrovia deveria ter um nome mais grandioso. Então mudou-o para Atchison, Topeka e Santa Fé. O coronel teve uma ótima intuição. A época era ideal para a construção de uma ferrovia. Em 1863, o presidente Abraham Lincoln assinou uma carta cedendo a Santa Fé milhões de hectares de terra ao longo da rota proposta pela companhia no estado do Kansas. Em troca, a ferrovia daria descontos para fretes do governo. Holliday já tinha a terra para construir sua ferrovia. Mas ele logo estaria diante de outro obstáculo: a Guerra Civil. Durante a guerra entre os estados, ficou difícil conseguir financiamento. Holliday finalmente convenceu o governo a ceder a Santa Fé terras não loteadas de uma reserva indígena ao norte de Topeka. As terras seriam vendidas a colonizadores. Eram boas terras e a Santa Fé obteve $10 por hectare de terra vendido. Assim levantou o dinheiro para dar início às construções. Em outubro de 1868, as obras foram finalmente iniciadas em Topeka, Kansas. O som da batida dos martelos significava oferta de empregos. Os homens foram divididos em grupos para a instalação dos trilhos de aço.
Era um trabalho difícil, o terreno era pobre, havia pouca água e muitas cobras venenosas. Mas os funcionários da Santa Fé eram capacitados e bem remunerados. Construir uma ferrovia no Kansas era um grande desafio. Ela se estenderia por mais de 500 quilômetros de pradaria. Tudo tinha que ser trazido do leste do país. A madeira para o suporte dos trilhos veio de áreas florestais distantes do Kansas. E como o estado não tinha fábricas de aço, os trilhos também precisaram ser comprados. Saiu tudo muito caro. Mas todo o esforço compensou. Em 26 de abril de 1869, a primeira locomotiva da Santa Fé, chamada Cyrus K. Holliday, fez sua primeira viagem, ao longo de 11 quilômetros de trilhos de aço, em Wakarusa, Kansas. As pessoas que vieram à inauguração ganharam uma viagem grátis. Durante as festividades, Holliday anunciou suas ambições para o brilhante futuro da ferrovia. Ele prometeu que, um dia, estenderia os serviços até Chicago, St. Louis, Califórnia e, finalmente, Cidade do México. O coronel Holliday tinha grandes ambições para sua ferrovia, mas ainda necessitava de fundos para continuar as construções, o que significava fazer cada vez mais imigrantes comprarem as terras da ferrovia e então estimulá-los a produzir bens que a ferrovia pudesse transportar. A Santa Fé encontrou um grupo de fazendeiros ansiosos para imigrar. Eram membros de uma seita cristã que estava sendo perseguida pelo czar, na Ucrânia, região que viria a fazer parte da União Soviética. Os fazendeiros foram atraídos para o Kansas, onde o clima era parecido com o da Ucrânia. Verões quentes e invernos frios. Na década de 1870, eles imigraram para o Kansas aos milhares. Trouxeram consigo um trigo próprio para o inverno, que teria que ser semeado no outono e colhido na primavera. Era perfeito para o clima do meio oeste. O trigo passou a ser o grão mais produzido no estado do Kansas e o mais transportado pela ferrovia. Com o tempo, o estado do Kansas se tornou um dos maiores produtores de trigo dos Estados Unidos. O coronel Holliday e a Santa Fé não estavam sozinhos na busca pelo sucesso. A concorrência entre as ferrovias havia se intensificado. No final da década de 1870, a Santa Fé se viu em guerra com a ferrovia Denver e Rio Grande. Ambas as companhias queriam instalar trilhos ao longo do desfiladeiro Raton, na fronteira entre Colorado e Novo México. Noite de fevereiro de 1878, equipes da Santa Fé começaram a nivelar a área e a instalar os trilhos, secretamente, ao longo do desfiladeiro. Pela manhã, a Santa Fé havia tomado posse da tão cobiçada rota. The railroads were always in competition with each other. Once the telegraph came along, there was extensive use of the telegraph because, of course, that was a very quick way to communicate. Santa Fe had several different levels of codes that were used in transmitting telegraphs, so they would be absolutely nonsensical to anybody reading them. A Santa Fé também mantinha a competitividade com relação ao design das locomotivas a vapor. Em 1890, a companhia estava construindo as chamadas locomotivas compostas. Eram máquinas que alcançavam 170 quilômetros horários. A Santa Fé também se valia da reutilização do vapor, uma técnica especialmente necessária para as viagens ao sudoeste árido dos Estados Unidos, onde a água para os motores a vapor era escassa. Running across an arid climate is very difficult for a railroad relying on steam locomotives. By its nature, a steam locomotive relies on water to operate. It's a tea kettle. It boils the water and uses the expanding steam to move the train. Santa Fe struggled with water through most of its steam operating years.
particularly out in Arizona and New Mexico, where water is very hard to come by. The company resorted to drilling a number of very deep wells, and these were prized possessions that the company had into the 1990s. A Santa Fé se recusou a deixar que a aridez do clima se transformasse em obstáculo ao progresso. A ferrovia continuou crescendo em direção ao oeste. Seus funcionários realizaram maravilhas da engenharia, construindo pontes acima do rio Missouri e do Canyon Diablo. Em 1885, a ferrovia já havia chegado à Califórnia. 3 anos depois, já havia finalizado 2 linhas até a cidade de Los Angeles e subia litoral acima. A Santa Fé não construiu apenas ferrovias. Também foi responsável pelo surgimento de comunidades e vilas no oeste e sudoeste do país. A companhia trazia e levava bens para as cidades, transportava o gado do Texas, as peles de búfalo de Dodge City, no Kansas, e os produtos frescos da Califórnia. O correio americano já podia utilizar trens em vez de diligências, o que traria muitos lucros à companhia Santa Fé. Enquanto a ferrovia ganhava popularidade, a estação ferroviária tornava-se o centro social de muitas cidades. Quase todas as pessoas que vinham para a cidade ou a deixavam, precisavam passar pela estação. O Coronel Holliday, por pouco, não viu seu sonho realizado. Em 29 de março de 1900, ele morreu aos 73 anos. Naquele mesmo ano, o primeiro trem de carga da Santa Fé chegou ao norte da Califórnia. Barcas equipadas com trilhos transportaram os vagões de carga pela Bahia até São Francisco. A ferrovia estava pronta. O pai da ferrovia Santa Fé deixou um legado que se perpetuaria ao longo do século XX. A ferrovia cresceria muito além dos sonhos mais ousados de Holliday. Seus trilhos se estenderiam por 22 mil quilômetros. Os substitutos de Holliday seguiriam seus passos, respeitando as tradições da companhia, e fariam da Santa Fé uma das maiores ferrovias do mundo. Voltaremos em instantes com... A Edison, Topeka e Santa Fé tornou-se um símbolo de mobilidade na América. Os americanos já não eram mais obrigados a viajar em velhas carroças. A Santa Fé ajudou a expandir o oeste e, ao mesmo tempo, transformou o serviço para passageiros das ferrovias. No fim da década de 1880, uma das rotas mais populares da ferrovia era entre Los Angeles e Kansas City. A passagem para a viagem entre as duas cidades custava $1, um preço muito baixo mesmo para a época. Alguns dos trens tinham mais de 200 metros de extensão. Levavam vagões luxuosos, operados pela companhia Pullman de Chicago. Muitos dos vagões contavam com acabamento em mogno, luzes elétricas e aquecimento. Havia sofás e poltronas onde os viajantes podiam ler ou jogar cartas. Os vagões chegavam até mesmo a oferecer acomodações para quem quisesse dormir. Alguns dos vagões ainda incluíam um lavabo. Quando foram iniciadas as viagens por ferrovias, não existiam vagões-restaurantes. Os trens paravam em estalagens no caminho. Os cardápios costumavam oferecer bacon, feijão enlatado e café envelhecidos de uma semana. Essas condições terríveis e a ameaça de intoxicação alimentar desestimulavam muitos americanos que pensavam em viajar para o oeste. Então, em 1875, surgiu um homem que mudaria a qualidade da comida nas ferrovias para sempre. Seu nome era Fred Harvey. Como o Coronel Holliday, Fred Harvey era um visionário. Nascido em Londres, na Inglaterra, Harvey veio para os Estados Unidos em 1858 para ser cozinheiro. Ele mostrou seus talentos culinários em restaurantes finos de Nova York e Nova Orleans. Em 1861, a carreira de Harvey tomou um novo rumo.
A Guerra Civil foi iniciada e o ramo de restaurantes sofreu muito durante o período. Harvey ficou sem trabalho, mas acabou conseguindo emprego na ferrovia Chicago, Burlington e Quincy como agente de remessas. Indignado com a comida e os serviços ao longo das linhas da ferrovia, ele logo viu a oportunidade de iniciar um novo negócio. Em 1875, Harvey abriu 2 cafés na ferrovia Kansas Pacific. Foram empreendimentos tão bem-sucedidos que ele foi à ferrovia Santa Fé com uma proposta. Se a companhia lhe desse um restaurante na estação de Topeka, no Kansas, ele serviria seus pratos aos passageiros da ferrovia. A Santa Fé era ainda uma ferrovia jovem à época, ansiosa por experimentar novas ideias. Então, em janeiro de 1878, a Santa Fé fez um acordo verbal com Fred Harvey. A companhia e o visionário se uniram. The initial agreements with Harvey were all verbal and informal, and he was given really a blank check to set up a series of eating houses, and that expanded into hotels and special hotels that had names. And lunchrooms, you know, whatever the location seemed to call for, Harvey would run with whatever would work and set it up. O contrato de Fred Harvey com a Santa Fé permitia que ele operasse restaurantes, refeitórios e hotéis ao longo da ferrovia. Em finais da década de 1880, havia um estabelecimento de Harvey a cada 150 quilômetros de linhas da Santa Fé. Harvey passou a operar então o vagões-restaurante da Santa Fé. As acomodações eram tão elegantes quanto as dos mais finos restaurantes. As mesas de carvalho recebiam a porcelana da própria ferrovia, chamada de California Papi. A Santa Fé concordava em transportar de graça carnes e produtos frescos até qualquer estabelecimento Harvey. E Fred Harvey era conhecido por encomendar alimentos de todas as partes do país. Ele trazia tartarugas marinhas do Golfo do México e as mandava para as planícies do Kansas. Melões frescos eram levados da Califórnia até o deserto do Novo México. Todos os perecíveis chegavam nos vagões de refrigeração da Santa Fé, que contavam com blocos de gelo para manter os alimentos frescos. Refeições de Fred Harvey por todo o caminho tornou-se o lema da ferrovia Santa Fé. Dizia-se que os estabelecimentos ofereciam pratos tão agradáveis quanto os serviços nos restaurantes de Paris. Entre outras delícias, este menu de Harvey de 1885 oferecia salada de lagosta, peru recheado com cerejas e sorvetes de Nova York. Eram porções capazes de satisfazer os apetites mais ferozes. Harvey exigia que seus cozinheiros cortassem fatias de carne tão grossas quanto o punho de um homem e que repartissem as tortas em 4 pedaços, não em 6. Uma refeição de 7 pratos custava aos viajantes 75 centavos, um preço justo à época. When you were going from Chicago to wherever, ultimately to Los Angeles or San Francisco, the train would make a lunch stop, and believe it or not, everybody would get off and eat lunch in half an hour because there were all these signals set up by the Harvey crew that they knew how to get all these people fed and back on the train, and you do the same thing for a dinner stop. O gosto refinado e os modos ingleses de Harvey eram expressados na comida, assim como nos serviços. Ele era um perfeccionista. Nada escapava à sua atenção. Harvey era conhecido por fazer inspeções inesperadas em seus estabelecimentos. Os cozinheiros e garçons tremiam quando ele entrava pela porta e dizem que Harvey jogava para o alto pratos mal feitos. Ele também era conhecido por desfazer completamente as mesas mal postas. Os clientes da ferrovia não eram poupados das manias de Harvey. Exigia-se que os homens usassem paletó e gravata em muitos dos restaurantes de Harvey. Não é de se estranhar que Fred Harvey tenha ficado conhecido como o civilizador do Oeste. Mas nem mesmo Harvey podia controlar os homens que empregava em seus estabelecimentos. Muitos dos funcionários brigavam com clientes, vinham trabalhar bêbados ou nem sequer vinham trabalhar.
Até que alguém sugeriu a Harvey que ele só contratasse garçonetes para evitar os problemas que vinha tendo com os homens. Harvey adorou a ideia. Com a escassez de mulheres na região oeste, ele publicou anúncios em jornais do leste. Queria mulheres solteiras, bem educadas, atraentes e de boas maneiras. Muitos céticos se perguntaram se mulheres refinadas iriam se aventurar pelo oeste. Mas em 1883, elas chegaram aos milhares. Nunca antes havia existido tamanha oportunidade de empregos para mulheres. Algumas foram para o oeste em busca de aventura. Outras não encontravam trabalho onde viviam. Elas acabaram sendo chamadas de as moças de Harvey e se transformaram em uma instituição da ferrovia. Em 1944, a atriz Judy Garland imortalizou as milhares de mulheres que vieram para o oeste no clássico da MGM, The Harvey Girls. Mas mesmo antes de o filme ser produzido, as verdadeiras garçonetes do Velho Oeste já haviam se tornado lendas vivas. De 1880 até meados do século XX, elas ajudaram a fazer da ferrovia Santa Fé um nome muito conhecido. I became a Harvey girl because I couldn't go to college and I needed something to do that was permanent, that went on and on. It was a busy job. You were on your feet. You know, my shift was from 10 in the morning till 2 in the afternoon. You were on your feet. You had to be on your toes. You were, you know, alert to all the things that went on around you, and it was a good job at that time. We got our room, we got our meals, we got our uniforms washed, we got our tips, and we got our wages, which was $25 a month. Fred Harvey era rigoroso com as garotas. Elas não podiam usar maquiagem ou mascar chicletes durante o trabalho. E o mais importante, não podiam se casar enquanto estivessem contratadas. Muito embora várias garotas tenham se casado e sido então despedidas. Se as regras do contrato eram rígidas, as responsabilidades do emprego eram ainda mais rigorosas. A principal responsabilidade de uma moça Harvey era sempre fazer café, de hora em hora, para que passageiros e funcionários da ferrovia sempre pudessem tomar um café fresco. Todas as moças Harvey tinham que usar um uniforme preto sob um avental branco. Se ela manchasse o uniforme durante seu turno, teria que trocá-lo imediatamente. I enjoyed my work as a Harvey girl, as a waitress. There's certain reward in making people feel good, and of course when you eat, that makes you feel good, and we always tried to give the people what they wanted. One of the things that they trained us to do was to always be aware, to anticipate the needs of the guests. Always keep the water glasses filled and keep their coffee cups filled. Muitos dizem que a simples presença das moças Harvey ao longo da ferrovia Santa Fé atraía muitos homens até o oeste. Centenas de funcionários da ferrovia acabaram se casando com as moças. O padrão de excelência de Fred Harvey teve continuidade, mesmo após a sua morte. Em fevereiro de 1901, o chefe que trouxe elegância ao oeste morreu de câncer no intestino. Suas últimas palavras para seus filhos foram: "Não cortem o presunto muito fino, garotos." A lenda de Fred Harvey se perpetuou no tempo. Seus filhos assumiram seus estabelecimentos, que se multiplicaram. Eram 15 hotéis, 47 restaurantes e 30 vagões-restaurantes. Com a ajuda de Fred Harvey, a ferrovia Santa Fé firmou o padrão para as viagens de trem ao oeste. Voltaremos em instantes.
No final do século XIX, as ferrovias haviam se tornado grandes negócios nos Estados Unidos. Estavam entre os maiores empregadores do país. Os trens passavam a ser o principal meio de transporte de pessoas e bens. Ferrovias transcontinentais, como a Santa Fé, gozavam de poder e influência sobre o governo. Em 1883, as ferrovias estabeleceram as divisões de fusos nos Estados Unidos. O horário leste, o central, o das montanhas e o do Pacífico. Isso assegurava que os trens sempre partissem e chegassem na hora programada. As ferrovias se tornaram essenciais à sobrevivência das comunidades, tanto que, em 1910, 95% da população americana vivia perto de uma estação de trem. Ao longo de sua história, a Santa Fé ficou conhecida por sua postura pioneira, sempre procurando o que havia de mais moderno em design e conforto nas ferrovias. Quando Chicago tornou-se um centro ferroviário, a Santa Fé, assim como outras ferrovias, passou a competir pelos passageiros que iam da cidade dos Ventos à costa oeste. Em tempos de obsessão por velocidade, a ferrovia fazia de tudo, desde guerra de preços a eventos promocionais, para atrair passageiros. Em 1905, um excêntrico milionário da mineração, chamado Walter Scott, entrou no escritório da Santa Fé, em Los Angeles. Ele desafiou a ferrovia a levá-lo de Los Angeles a Chicago em menos tempo que qualquer outra companhia. A Santa Fé aceitou o desafio. Em um trem chamado The Death Valley Scotty, a Santa Fé levou Walter Scott a Chicago em menos de 45 horas, um recorde para a época. Assim, a ferrovia Santa Fé tornou-se a líder em rapidez nos serviços entre Chicago e a costa oeste. Santa Fe was interested in promoting high-end passenger travel and worked hard to develop that segment of the market from the 1890s through the end of its passenger traffic in 1971. At first, the California Limited offered a 3-day journey between Chicago and California. At that time, air conditioning did not exist, but there was a measure of luxury that was added to the trip. When the train arrived in California, a uniformed servant boarded the train and handed out flowers to the lady passengers and wallets to the male passengers. Em 1911, a Santa Fé modernizou sua linha de trens de passageiros, lançando o Deluxe. Era um trem que operava somente uma vez por semana, entre Chicago e Los Angeles. E era muito mais rápido que o California Limited. No fim dos anos 20, Hollywood se tornou a meca da produção de filmes. E a Santa Fé inaugurou um trem glamuroso para servir a trupe hollywoodiana. Era o The Chief. Nos anos 30, as celebridades passaram a embarcar em um trem ainda mais luxuoso, chamado The Super Chief. A locomotiva logo ficou conhecida como o Trem das Estrelas, já que era usada por Clark Gable, Mae West e Shirley Temple. Mas a Santa Fé não oferecia serviços apenas aos ricos e famosos. Em pouco tempo, a ferrovia se transformaria em uma das líderes no transporte de turistas ao sudoeste americano. Voltaremos em instantes com Trem Sem Limite. Nos anos 20, a classe média americana fazia cada vez mais viagens de lazer. Os turistas queriam vir ao oeste para conhecer monumentos da natureza, como o Grand Canyon, o Monument Valley e o Yosemite. We'd take the train, and there were times when we took the sleepers. And at that time, the sleepers were much different than they are this day and age. They were all in one car. They were just separated, and they had curtains rather than the separate rooms like they have in the modern trains. Além do conforto dos vagões dormitório, os passageiros da Santa Fé não eram mais forçados a passar a noite em hotéis sujos, quando o trem parava em cidades pelo caminho. A companhia Fred Harvey contratou a aclamada arquiteta Mary Coulter para projetar hotéis luxuosos ao longo da ferrovia, como o Hotel El Tovar, próximo do Grand Canyon.
Ou como o La Pasada, construído bem ao lado dos trilhos em Winslow, Arizona. A Companhia Ferroviária Santa Fé também iniciou uma campanha publicitária para atrair mais turistas ao sudoeste. Contratou artistas para pintar paisagens do Velho Oeste. Os trabalhos artísticos eram utilizados em folhetos promocionais, pôsteres de viagens e em uma revista da própria companhia. Nunca antes uma ferrovia havia se utilizado de tanta criatividade para aumentar o tráfego de passageiros. Em 1915, a companhia Fred Harvey também ofereceu passeios com guias, da ferrovia até muitos pontos turísticos, impossíveis de se alcançar de trem. Os turistas entravam em carros Harvey. Os automóveis da frota faziam caravanas até as mais belas paisagens do sudoeste, sem que se cobrasse taxas extras dos passageiros da Santa Fé. Ainda havia guias à disposição para passeios personalizados. A Santa Fé e a companhia Fred Harvey não promoviam apenas as maravilhas naturais do sudoeste, mas também os nativos da região. Em 1925, foram oferecidas excursões chamadas de retornos indígenas. Fred Harvey knew how to spell tourism forward and backward, and he convinced the Santa Fe to go along with him. Harvey came up with the idea of an Indian detour, and that meant you would stop and get off the train and stay in a given area of the Southwest and spend 2 or 3 days going out and visiting Indian pueblos and seeing how the Indians lived at first hand. No other railroad had this Southwest place of business. And I think that just made all the difference in the world in how the Santa Fe grew and developed. And no other place in the country had this gift of Native American art and way of life to look at, to explore. A Santa Fé também encorajava os nativos a vender suas porcelanas, suas joias e seus tecidos aos passageiros nas estações. Com o tempo, o artesanato indígena acabou sendo exposto em museus, construídos no interior de hotéis Harvey. Were it not for the Native Americans, Pueblo Indians, the Navajo, probably many other tribes, I don't know that we would have a Santa Fe Railway across the Southwest as early as we had it. The Indians helped build the Santa Fe. In the early days, they considered it an honor to work for the Santa Fe, and the Santa Fe, I think, returned the respect and returned the opportunity, not only with employment, but as a maker of a market for Native American crafts. Se a companhia Fred Harvey expunha a cultura nativa americana aos passageiros da ferrovia, também invadia a privacidade dos povos índios. Milhares de turistas visitavam as vilas. Algumas comunidades não gostavam da invasão, mas muitos nativos americanos, sobretudo as mulheres, festejavam o dinheiro obtido com a venda de objetos de arte aos visitantes. Bem ou mal, a Ferrovia Santa Fé apresentou ao mundo o sudoeste americano. No século XX, ela foi mais que apenas uma ferrovia que levava pessoas e produtos. Foi uma companhia que transportava imagens e ideias por todo o país. O serviço para passageiros da Ferrovia Santa Fé dava brilho e glamour à companhia. Mas era o serviço de frete que pagava as contas. Os vagões de frete da Santa Fé traziam gado das planícies do Texas, trigo das pradarias do Kansas e metais preciosos das minas do Colorado. Parte
parte importante do serviço de frete da Santa Fé era a capacidade de transportar bens perecíveis em grandes quantidades entre Chicago e Califórnia. Os trens paravam constantemente durante o trajeto para reequipar os vagões de refrigeração. Era um processo que custava tempo e dinheiro. Very early in the game, somebody built ice bunkers in the end of a boxcar and insulated the car, and they'd fill the bunkers up with ice periodically as the train came east. It was costly, it was time-consuming. You had to make the ice, you had to transport it. Cars had to be re-iced every few hundred miles. A partir do final dos anos 30, a ferrovia ganhou um empurrão em seu serviço de frete. Locomotivas movidas a diesel passaram a ser desenvolvidas. A Santa Fé foi uma das primeiras companhias a usar o diesel. Eram locomotivas com desempenho 64% melhor que o das locomotivas a vapor e com cerca de 6.000 cavalos vapor por unidade. Os serviços de frete de passageiros da Santa Fé deram bons lucros durante o início dos anos 30. Mas quando a depressão se abateu sobre os Estados Unidos, a ferrovia teve que fazer cortes. Trens ficaram parados e funcionários perderam emprego. Pouco mudou até os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra Mundial, em 1941. A partir de então, o ritmo dos transportes nas ferrovias chegou a um recorde histórico. A Santa Fé transportava homens e materiais por todo o país até portos oceânicos. Para ajudar os aliados a reconstruir sistemas ferroviários destruídos pela guerra, funcionários da Santa Fé se juntavam a batalhões do exército. Nos Estados Unidos, surgiam oportunidades de emprego em todos os campos. Muitas casas Harvey foram reabertas para servir os soldados. Centenas de moças Harvey aposentadas tiraram os uniformes do armário e voltaram ao trabalho. I don't know which had more of an impact, World War II on the railroads or the railroads on World War II. I don't think we could have been as victorious as we were had it not been for the railroads. This was before there was any significant airline travel, so the only way to move both men and material in terms of the military was the railroads, and the railroads all the railroads pitched in. Every last little steam locomotive was dragged out of its hiding place to augment the engine power needed. No final da Segunda Guerra Mundial, os serviços de frete haviam dobrado e o tráfego de passageiros era 3 vezes maior que o do período anterior à guerra. A ferrovia Santa Fé previa um futuro extremamente lucrativo no pós-guerra. Voltaremos em... It's fun to ride the train today. When the train you ride is Santa Fe. Santa Fe, all the way. It's fun to ride the train. Santa Fe. Por todo o caminho com a Santa Fé, foi um dos slogans mais populares da ferrovia. Trazia o menino Chico, o índio navarro dos quadrinhos. A popularidade da televisão nos anos 50 deu à ferrovia Santa Fé outro veículo para a promoção de seu serviço de passageiros. E, ao mesmo tempo, permitiu à companhia continuar incorporando temas nativos às campanhas publicitárias. A Santa Fé tentou reanimar o serviço de passageiros com comerciais chamativos, além de modernizar sua frota de trens de passageiros. Nos anos 50, os modelos mais luxuosos da ferrovia ainda eram o El Capitan e o Super Chief. Ambos os trens operavam entre Chicago e Los Angeles, fazendo todo o percurso em apenas 39 horas e 45 minutos. Just how comfortable can train travel be? Well, here's the one and only answer to that question, the new Super Chief, flagship of Santa Fe's great fleet of fleet streamliners. Santa Fe, among the western railroads, probably had the flashiest fleet of diesel-powered streamliners, and El Capitan for a coach train was equally as luxurious as the Super Chief. They all had reserved seats, paid a little extra fare to ride it,
Had lunch counter diners, where you could either sit at the table or sit at the lunch counter. Great train, rode it many times. The new Super Chief, one day out of Chicago, rolling along on cushioned springs to give you the smoothest ride of your life. For moving around space, so important on long trips, the new Super Chief offers the attractive observation lounge, N-car on the train. There's real comfort in this delightful lounge. A pleasant room to be in if you like people and the informal flow of social pleasantry. O moderno Super Chief da Santa Fé era chamado de apartamento sobre rodas. Trazia uma sala de estar, vagões-restaurante e salões para coquetéis. O trem também oferecia vagões dormitório, com cômodos espaçosos para até 3 passageiros. E além de todo o luxo e conforto, o mais prático aspecto do trem era a velocidade. O Super Chief passava de 170 km por hora em certos distritos e fez uma viagem recorde de 3.560 km entre Los Angeles e Chicago. A locomotiva a diesel era o padrão para os mais modernos trens de luxo. Mas nos anos 60, nem mesmo o rápido Super Chief conseguia manter o número de passageiros suficientes para pagar as contas. O serviço de passageiros da Santa Fé estava em queda livre. O amor dos americanos pelos automóveis feriu as ferrovias, assim como a crescente indústria do tráfego aéreo. Em outubro de 1967, o Serviço de Correios americano disse a Santa Fé que a correspondência de primeira classe passaria a utilizar aviões, o que reduziu a receita da Santa Fé em 35 milhões de dólares ao ano, transformando o trem de passageiros em um negócio extremamente desvantajoso. O governo federal fez um esforço para salvar os trens de passageiros. Ofereceu-se às ferrovias para administrar os serviços. Foi difícil para a Santa Fé incluir-se no programa governamental, mas os prejuízos crescentes forçaram uma decisão favorável à adesão. Em 1971, o governo criou a Amtrak, uma nova corporação para operar trens de passageiros. Todas as ferrovias, inclusive a Santa Fé, acabaram cedendo o serviço de passageiros à Amtrak. Em 1972, a Santa Fé deixou de oferecer serviço para passageiros. A ferrovia precisava então aumentar a receita com o serviço de frete. A companhia usou sua rota entre Chicago e Califórnia para a promoção dos serviços interestaduais. Desde 1950, a Santa Fé utilizava vagões para caminhões. Um único trem era capaz de retirar 100 caminhões das estradas. Em 1964, a Santa Fé contava com 200 mil desses vagões. E em 1979, a companhia foi a pioneira com o super eficiente vagão de reboque Spline. A Santa Fé continuou como uma ferrovia lucrativa ao longo dos anos 70 e 80. Mas nos anos 90, fusões estavam nos planos de muitas corporações americanas e as ferrovias não eram exceção. A Santa Fé precisava achar uma maneira de cortar gastos e, ao mesmo tempo, manter a boa reputação de seus serviços, iniciada desde a década de 1880. Santa Fe was great at going from Chicago to California, but it couldn't take anything to New York. It couldn't take anything to Seattle. In order to do that, it had to work with other lines, but if those other lines came into Santa Fe's territory, they could compete for that traffic, and Santa Fe was closed out. So Santa Fe was forced to find a merger partner to get bigger. Em 1996, a Santa Fé finalmente se fundiu com a Burlington Northern para formar a ferrovia Burlington Northern e Santa Fé. Hoje, a nova companhia tem mais de 50 mil quilômetros de trilhos, estendendo-se desde a Colômbia Britânica até a Flórida, e produz uma receita de bilhões de dólares ao ano. A fusão deu à Santa Fé um futuro, mas a identidade da ferrovia continuará para sempre no passado.
em uma era de romantismo em que as locomotivas a vapor levavam passageiros até as paisagens inexploradas do oeste americano. A história de 100 anos da ferrovia nos traz a imagem de seu fundador, Cyrus K. Holliday, das refeições e serviços dos estabelecimentos de Fred Harvey,